João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, ele contém o Evangelho de forma plena. Nos 66 livros da Palavra de Deus, você encontra o Evangelho o tempo todo. No Novo Testamento, no Evangelho de João, em João 3, mas João 3,16 é uma essência do Evangelho. Esse texto é muito lindo, apesar de conhecido, mas não muito analisado como deveria ser. João 3 é um texto que faz parte de um diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos, um mestre da lei que vai de noite procurar Jesus, e naquele diálogo ele pergunta a Jesus como ter a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo, de forma maravilhosa, começa a falar para ele sobre o reino dele, fala sobre a regeneração, o novo nascimento, fala sobre a obra do Espírito Santo. E o Senhor Jesus também vai falar a respeito de Moisés, ressaltando a morte de Cristo, ou a sua própria morte. Ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É claro que o contexto posterior de João 3,16 é o 17, verso 17, que diz que Jesus não veio para julgar o mundo, a sua primeira vinda, não veio com essa finalidade, mas ele veio salvar o mundo. Em termos teológicos, João 3,16 mostra o amor de Deus eletivo e redentivo. O amor de Deus que elege, que redime, que transforma e que muda toda e qualquer situação de vida. O amor incondicional. Então, é claro que esse texto dá para ser dividido em 3 partes, e assim nós fizemos. Em primeiro lugar, o amor de Deus, verso 16, parte A, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, ou porque Deus amou o mundo tanto. Sabe, irmãos, e a ideia de mundo pode trazer pelo menos 3 pensamentos diferentes. E o primeiro pensamento sobre o que é mundo. Mundo poderia ser o cosmos, tudo criado por Deus. Mundo poderia ser o sistema corrupto e mundano, dos quais todos nós vivemos e todas as gerações antes de nós viveram. O mundo que Deus amou pode ser as pessoas. E de fato o texto aqui não se relaciona ao cosmos. O texto aqui não se relaciona de forma nenhuma ao sistema mundano. E o texto aqui se relaciona de forma total que Deus amou as pessoas, os pecadores, como eu e você, pessoas miseráveis, que necessitam da graça, do amor de Deus, pessoas que nem ligavam para Deus, nem respondia o seu amor, e Ele nos amou. Pessoas corruptas,
pessoas indignas, pessoas viciadas, idólatras, mentirosas, adúlteras, roubadores. Deus nos amou. Agora, imagine Deus amar a pessoa como eu e você. Talvez você pode parar e pensar nessa noite, ou durante toda a sua história, em nome de Jesus, o porquê Deus te amou. Você, pecador, distante, alienado, inimigo de Deus. O porquê Deus nos amou. Se Deus é um Deus onipresente, um Deus que está presente em todos os lugares, em todos os momentos, e me viu e te viu em tantos lugares dos quais Deus não desejava que você estivesse antes de aceitá-lo, fazendo coisas das quais eram abomináveis aos seus olhos. Porque se Deus nos amou, sendo um Deus poderoso, que tem todo o poder no céu, na terra, que a sua glória pode invadir tudo, por que nos amar? Por que amar você? Se você não tem nada, não tem e nem tinha nada a oferecer a esse Deus. Um Deus onisciente, que além de saber os nossos atos, porque Ele é onipresente, Ele conhece todos os nossos pensamentos. Antes da palavra chegar à língua, Deus já o conhece toda. Imagine, Deus sabe tudo o que você pensa. E o negócio piora, então, por quê? Ele ama alguém insignificante, inimigo dele, que ama o pecado. Por quê? Porque o amor desse Deus soberano é derramado no seu povo. E de fato, o significado do Natal tem a ver com o amor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não nos ama pelo quem somos ou pelo que fazemos. Deus nos ama porque a sua essência é amor. Não tínhamos nada para oferecer a Deus. Mas Ele nos ama, e Ele nos ama de uma forma incondicional. Porque não há nada em nós que possa merecer esse amor de Deus. E quando nós olhamos isso e entendemos que Natal é olhar o amor de Deus a pessoas indignas, como eu e você, eu acho que você deveria rasgar os seus corações e dizer: Senhor, muito obrigado, porque esse amor é um amor incondicional. Mas o seu amor não só é um amor incondicional, o seu amor é um amor ativo. E por mais que possamos olhar e entender que a morte de Cristo nos traz salvação, vida eterna, mas o amor de Deus não é só um amor ativo para nos salvar, para nos dar uma vida eterna, para nos salvar do pecado, da consequência do pecado, nós que merecemos o inferno. O amor dele por nós é ativo. O tempo todo ele manifesta o seu amor. No cuidado, na provisão, nos livramentos, nas curas, na manifestação cuidadora de Deus, da sua
sua bondade sobre nós, mesmo quando nem Ele tinha se manifestado em nós. O seu amor ativo estava nos preservando. Sabe, irmãos, eu acho que a igreja não precisa ficar lembrando das coisas que viveram no mundo. Mas não precisa ficar lembrando com saudade. Mas se você lembrar com gratidão a Deus, mesmo num ímpio, quantas vezes Deus te livrou? Quantas vezes Ele te alimentou? Quantas vezes Ele te guardou? Quantas vezes Ele te surpreendeu com a sua santa bondade em sua vida, o amor ativo de Deus, mesmo quando você era inimigo dEle. Então João 3,16 nos fala do amor, o significado do Natal. É contemplarmos o amor de Deus na nossa história, é contemplarmos o amor de Deus em nossas vidas, é vermos o amor incondicional, o amor ativo do Deus soberano, que dirige e controla a nossa história. Estava controlando, porque Ele tinha um propósito de revelar o seu amor plenamente a mim e a você. E se você não entendeu isso ainda, se você nos visita e ainda não conheceu Jesus Cristo, eu quero te dizer de forma clara: você não conhece Natal, você não conhece o Evangelho, e Jesus Cristo mesmo assim tem um amor ativo e incondicional por você, porque Ele deseja, na sua santa bondade, mudar, transformar a sua vida. Ele deseja que você olhe para a cruz, como Moisés foi levantado no deserto, e seja curado em nome de Jesus. O verdadeiro significado do Natal é entender o presente de Deus. João 3,16, parte B, que diz assim: que deu o seu Filho unigênito. Algumas versões não usam a palavra unigênito, usa a palavra único. Se Natal é celebração do presente, e Jesus é o Filho único de Deus, como você é filho? Como você é filho de Deus? Se Ele é o Filho único, você é filho de Deus? Agora é uma pergunta. Amém? Como isso aconteceu? Se Jesus é o Filho único, e o texto diz que Deus deu o seu Filho único, como foi que ocorreu isso? Em primeiro lugar, Natal é o presente de Deus, porque no Natal nos faz lembrar que Deus se fez homem. E a palavra de Deus diz que habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Na primeira noite do Natal, esse Deus que fez homem se revela de forma inicial, após o seu nascimento, a homens simples no campo, talvez até sujo pelo trabalho. Anjos começam a cantar e revela a respeito do nascimento desse menino que é o Messias. E aqueles pastores, ao ouvir a mensagem, são impactados e eles voltam para Jerusalém. E em Jerusalém, eles encontram Jesus em uma manjedoura. E eles entendem ali que é o presente de Deus.
Jesus é o Filho de Deus. E ele veio ao mundo e sofreu e padeceu, foi rejeitado, humilhado, traído, abandonado. Ele sofreu privações, ele teve fome, sede. Ele chega a dizer que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Tamanha era o tanto de sofrimento do qual ele teve. Mas quando Deus se fez homem, ele se fez homem com uma finalidade. Ele se fez homem com um propósito, porque nenhum homem cumpriu a lei, então ele se fez homem, para que pudesse cumprir a lei e pagar o sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. E quando ele fez isso, diz a palavra no Evangelho do próprio João, que nós somos feitos Filho de Deus, a saber os que creem em seu nome. O presente de Deus, o significado do Natal é entendermos quem somos. Somos filhos de Deus por obra e mérito de Cristo. Somos filhos de Deus por causa do grande amor de Deus. Somos filhos de Deus porque em Cristo, que era o Filho único, faz com que essa filiação seja estendida sobre a minha vida, sobre a sua vida, e por isso somos filhos de Deus. Mas o presente de Deus para nós, que é a vida de Jesus, não só fala sobre uma filiação, da qual nós herdamos de Cristo, mas fala também de um relacionamento a respeito da presença de Deus em nós. Sabe, irmãos, você pense bem, tão distante de Deus, longe de Deus, inimigo de Deus, sem nada a oferecer a Deus, Deus te ama e te dá um presente. Faz com que você se torne filho. Mas não só isso, Deus está presente de você. A sua presença na sua vida tem de ser real. É claro que quando Jesus vem e ele fala a respeito do Espírito Santo, ele diz assim: eu vos envio o Consolador que estará convosco todos os dias. O significado do Natal é entender o presente, o amor e o presente de Deus. E sabe, o presente de Deus para nós é a presença de Deus em nós. Deus está presente com você, aonde você vai, aonde você está, em qualquer lugar que você anda, Deus está contigo, Ele está presente, e nessa presença Ele te protege, Ele te abençoa, Ele supre as suas necessidades, Ele te exorta, Ele te consola, Ele te ampara, Ele carrega você no colo, nos momentos de dor, de tribulação, de dificuldades, porque Ele é o seu Deus. Natal é ter Deus na vida. Natal é ver e sentir Deus presente, ver a graça de Deus, o agir de Deus continuamente. Imagine aqui, em Vicente de Carvalho, um homem com uma caixa pequena, mais ou menos assim, mas uma caixa muito simples. Tem a cor de caixa, não tem uma cor bonita, mas ela está lacrada, e ela tem a joia mais preciosa do mundo. Esse homem pode andar nas ruas, então, de Vicente de Carvalho, andar na Tiago Ferreira, inclusive à noite, que as lojas agora fecham às 10. Então andar ali, e ninguém vai roubá-lo, porque pode imaginar que naquela caixa tem algo tão simples
insignificante, porque as pessoas que não entendem que dentro da caixa tem algo mais precioso do mundo. Sabe o que é Natal para o povo do mundo? É essa caixa. Sem cor, sem vida, apesar de iluminar tudo e fazer com que os pisca-pisca tente trazer uma alegria, e as músicas também. Natal para o mundo é isso. É uma caixa sem valor, ou só com um valor cultural. Qual seria a ideia desse valor cultural? É um momento de folga. Um momento melhor de beber para o mundo. Até tem alguns que dizem assim, não há nenhum significado no Natal. Natal é bom e dezembro é bom porque só tem 19 dias úteis. E isso é uma coisa, esse ano deu 19, tem anos que mudam. Isso é uma coisa boa, a gente não vai trabalhar muito. E o povo talvez pense nisso. Que Natal é assim, é só algo cultural. Sabe por quê? Porque eles não entendem que Natal traz consigo a ideia de um grande tesouro. O Filho de Deus foi enviado trazendo a redenção eterna. Essa joia preciosa é Cristo, no qual eu e você podemos desfrutar. E entender que Natal é mais do que presente. Marcos disse que as crianças gostam de ganhar presente, e eu falei ali baixinho, eu também, né? Quem é que não gosta? Não é só criança mais ainda. Mas todos nós gostamos de ganhar presente, mas Natal não é só isso. Natal não é só festa, não é só panetone. Natal não é só um feriado. Natal é entender que a maior riqueza do mundo, o maior presente de Deus, está comigo, está com você. Que o amor de Deus foi derramado em nós. Isso é Natal. Então a celebração não é essa celebração cultural. É uma celebração de amor, de gratidão, de devoção, de rendição ao Deus Todo-Poderoso, Senhor e suficiente Salvador de nossa história. Mas o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O texto continua, a parte C, que diz assim, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A finalidade do significado do Natal. O propósito do significado do Natal é que possamos ter a vida eterna. Sabe, irmãos, então, quando olhamos e paramos e pensamos, o amor de Deus em dar o seu Filho tem com a finalidade nos dar a vida eterna. Ficamos maravilhados porque entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, é que possamos desfrutar da vida eterna já, e depois plenamente no céu. Mas é importante entendermos que esse Deus nos dá esse propósito espiritual. Mas quando nós entendemos esse propósito, nós entendemos a vida, o sentido da vida, o significado da nossa existência. E aí, você entende, tipo a irmã Carol, que é enfermeira, padrão, mas vai estudar o ano que vem para ser médica. Você entende que a sua função, humanamente falando, ou o plano de Deus para a sua vida humana, é ser médica. E graças a Deus por isso. Mas existe um plano espiritual. Olha para o Marcos,
Hoje ele cantou uma história de 71, e depois de 76, ou de manhã 71, de noite 76. Ele tem uns 50 e pouquinho, 58. Mas ele me falou que toca, desde criança aprendeu a tocar. Deus o chamou para isso. Há um plano de vida, humanamente, dele ser um músico. Eu já conheci vários músicos, isso bons, que nunca estudaram em um conservatório. E são músicos bons. É um negócio assim, é um plano de Deus humano para uma atuação humana. E aí você pode ser dentista, cabeleireiro, você pode ser um vendedor, você pode ser qualquer outra coisa, pode ser assim como o nosso irmão Adriano, que não estava nem vivo quando o Marcos contou aquela história, mas o cabelo dele caiu, pode lidar com química, e o cabelo pode cair, né? É 77, você contou a história de 76, aí eu estou ligado aqui, estou ligado. Foi um ano antes, né? Então, mas vocês sabem porque eu sei que Adriano nasceu em 77, né? Porque eu nasci em 77, né? Senão eu não sabia, não. Então, você pode ser qualquer coisa, você pode trabalhar em qualquer área, e você pode entender que Deus te chamou para exercer essa área. A Cida, hoje aposentada, graças a Deus, sem Henrique lá para perturbar a vida, não é mais criança, né? A Cida evangelizou muita gente em um balcão. Deus a chamou para ali. Mas ela teve um entendimento do propósito maior. O propósito de Deus nas nossas vidas é que tudo que venhamos fazer, possamos fazer para a glória dEle. Se eu sou pintor, eu tenho de glorificar a Deus com o que eu faço. Em qualquer área da vida, sobre qualquer profissão, eu tenho que entender que Deus tem um propósito espiritual, mas o meu propósito comum de vida tem de convergir no propósito espiritual de Deus ser glorificado, porque Deus comunica conosco a sua vida eterna. Tudo deve glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. E nós perdemos isso. Perdemos essa ideia de fazermos coisas comuns, onde Deus tem de ser glorificado no nosso dia a dia. E sabe por quê? Porque Ele nos deu o seu Filho, com a finalidade de todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando diz a ideia de todos que nele crê, traz consigo a ideia de fé. E fé é dom de Deus, é dado por Deus. É Deus que comunica a fé salvadora, a minha vida e a sua vida. A palavra de Deus em Efésios diz que a salvação é alcançada por meio da fé, e essa não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que nesse propósito foi Deus que levantou aqueles que deveriam crer para a salvação. Foi Deus que doou a fé a nós. E talvez você está pensando, mas como foi isso? De que forma aconteceu isso? Talvez você ouviu uma pregação, alguém falou com você, ou até mesmo na pregação, alguém fez um apelo, quem deseja aceitar Jesus, levante uma das suas mãos, e você levantou a sua mão. Mas antes disso acontecer, Deus deu a fé para que você pudesse crer no poder dele para salvar.
E a resposta dessa fé foi externada desse jeito ou de uma outra forma. Nós precisamos entender, compreendermos de forma tal que várias pessoas podem acreditar no milagre, no poder de Deus, mas a fé salvadora é só comunicado aos filhos de Deus. Só os filhos de Deus têm fé salvadora. Você já viu pessoas não crentes receber milagres sem ir na igreja? Algumas vezes pedindo não diretamente a Deus. Eu sou nordestino, eu já vi isso muito acontecer. Sabe por quê? Porque pela misericórdia de Deus, Deus exerce a sua bondade. Mas a fé para a salvação é dom de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém pode se gloriar em si mesmo. A fé salvadora Deus comunica. Deus nos dá. Então, quando entendemos esse propósito de ter a vida eterna, esse propósito de termos a vida eterna, passa pela bondade de Deus em nos dar a fé, e a fé salvadora. E aí, irmãos, nós experimentamos o objetivo final desse texto. O objetivo do amor de Deus é nos garantir a vida eterna em Cristo Jesus. E quando entendemos e compreendemos quem somos, o que recebemos de Deus, o que Ele fez por nós, nós entendemos e ouvimos a sua voz, e há uma chamada eficaz, aonde Cristo nos chama para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. E essa chamada se dá por um apelo, essa chamada eficaz se dá em um diálogo evangelístico, essa chamada se dá, tem vezes, sem ninguém, sem nenhuma ação humana, somente o poder de Deus se revelando a alguém. Como já aconteceu muito no decorrer de toda a história da humanidade. Então, Natal é o entendimento do amor de Deus por homens e mulheres miseráveis e pecadores. Natal é compreensão do presente de Deus. Natal é vivermos o propósito de Deus para a nossa vida. Então, temos de perder a ideia que Natal é apenas sobre presentes e festas. E aprender que Natal tem a ver com reconexão. Reconexão com Deus Todo-Poderoso, com Deus fiel. E essa ideia de reconexão traz consigo a ideia de religar, de religiosidade. Mas não de ser religioso, mas de amar ao Deus Todo-Poderoso e viver congregando, cultuando, adorando em comunidade. E aí vem a ideia de religião. Então, irmãos, Natal é entender que estávamos distantes, sem comunicação de Deus. O nosso pecado nos separava de Deus e Deus reconectou conosco. Natal tem de ser constantemente uma expressão de gratidão, não só pelo que Deus já fez, mas pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda vai continuar fazendo. Precisamos agradecer a Deus, bendizer a Deus, exaltar a Deus, o Deus fiel e poderoso. Natal não é só festa e presente, mas é um tempo onde nós precisamos relembrar que precisamos compartilhar a respeito do Natal. Muitas pessoas não conhecem esse amor de Deus. Muitas pessoas não entendem o presente de Deus. E muito menos o projeto de Deus ou o propósito de Deus para as suas vidas. Natal é um momento de compartilharmos a respeito de Jesus, a respeito desse Deus Todo-Poderoso, vivo, real e fiel. Natal é momento de falarmos da bondade de Deus. E quando é Natal,
não é só um dia. Nós celebramos um dia, mas Natal é todos os dias, porque Deus está conosco. Então eu preciso compartilhar que Deus ama a pessoa não pelo que ela é. Eu já evangelizei muitas pessoas, eu já ouvi muita gente dizer: como Deus pode me amar assim? Ela olha para a sua vida e vê tão distante. Diz: como esse Deus pode me amar assim? Não depende dos seus atos, depende do sacrifício de Cristo. É por causa do seu amor sacrificial que Ele te ama. E Ele deseja mudar, transformar a sua vida, renová-lo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. O significado do Natal de forma profunda tem de ser vivido à luz de tudo que falamos nessa noite, em contemplação do amor, em entendimento do mesmo, entendendo a encarnação de Cristo, e com isso nos dar uma filiação através da sua morte na cruz, compreendendo o presente de Deus, que é Jesus Cristo, é a vida eterna, é uma relação íntima, pessoal, e tendo esperança, apesar de tribulações, dificuldades, dores, incertezas, há um Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo que nos dá esperança. Possamos continuar acreditando, confiando e descansando no Deus do impossível, real, que está aos nossos lados. O verdadeiro sentido do Natal é aprender a ter esperança nesse Deus. Hoje até cantamos: Natal é novo tempo, ou alguma coisa assim. Foi novo tempo? Não, hoje, novo dia, novo tempo, é Natal. Natal é isso. É uma esperança que se hoje tudo está ruim, se hoje as coisas não estão dando certo, nós temos um Deus presente, o Emmanuel. Ele está conosco, Ele está nos sustentando, Ele vai nos dar vitória, Ele é o nosso Deus. Isso é entender o Natal, é termos esperança, é experimentarmos paz. É por mais que os dias sejam tumultuados e angustiantes, eu posso dormir em paz, porque o meu Deus que me guarda, que é o fiel guarda de Israel, Ele não dorme, para que eu possa dormir em paz. Natal é o entendimento que Jesus Cristo assumiu o meu lugar na cruz de pecador, sem ter nenhum pecado, para eu assumir o lugar dele de filho. É entendimento da grandiosidade desse Deus. Natal é o entendimento desse presente extraordinário de Deus para as nossas vidas e do seu grande amor. Então, por mais que tenha as dificuldades, dores e tristezas e até perdas, nós podemos descansar em paz, porque temos esperança no nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que de fato é o verdadeiro significado do Natal. Viva o Natal hoje, amanhã, celebre o Natal, mas anuncie e compartilhe desse Natal, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração de gratidão e receber a bênção. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita bondade, teu amor, pela tua direção, teu cuidado, a provisão do teu Santo Espírito sobre nós. Muito obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor nos resgataste, o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou. Obrigado, Deus, porque o Senhor estendeu as suas mãos de misericórdia e de bondade para com as nossas vidas.
Obrigado porque o Senhor se revelou a nós, mostrando a nós o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido da vida e propósito da vida. Que possamos viver, ó Deus, para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.